Bíblia? Então dá uma olhadinha para mim, para a gente conversar um pouquinho. O tema da mensagem de hoje é um advérbio de intensidade, mas. E sempre o mas, ele tem uma reticência, porque esse mas, ele sempre acontece em nossas vidas em meio a um momento bom. Quem é que nunca viveu um mas? Estava tudo indo bem, mas alguma coisa interrompeu o processo. Estava tudo certo até o dia que eu perdi o emprego. Estava tudo bem, mas eu fui mandado embora e esse momento me trouxe grandes complicações. Estava tudo indo muito bem, mas eu perdi uma pessoa querida. Alguém da família faleceu, um pai, uma mãe, um tio, alguém muito amado. Estava tudo indo muito bem, mas eu fui acometido de uma enfermidade, e essa enfermidade tirou o meu chão, ela me levou para um ambiente fora da atmosfera de Deus, e eu acabei me equivocando das minhas decisões. Estava tudo pronto para as coisas acontecerem, a entrevista de emprego estava ok, estava tudo certo para que o milagre chegasse na minha porta, mas houveram tantas adversidades, e devido às adversidades, eu não consegui avançar. Quantos de nós aqui já não vivenciamos um mas em nossas vidas? Em momentos em que nós acreditávamos que estávamos prontos e preparados para dar o próximo passo adiante, o mas apareceu e nós demos um passo de retrocesso. E quase nunca nós entendemos o porquê dessas adversidades. Porque às vezes nós não compreendemos que as formas que Deus trabalha tem uma maneira de nos mostrar que existe sempre um outro lado para se olhar, para se enxergar. E nem sempre esse mas, essa adversidade, ela vem das mãos de Satanás. Deus, ele propõe muito mas em nossas vidas. Deus, ele fala assim, é hora de parar, é hora de você começar a olhar para o outro lado. E tem momentos em que Deus faz isso porque você não tem coragem de tomar a decisão que precisa. Quantas vezes houve na sua vida um mas e você se decepcionou, se desesperou, mas aquilo foi tão necessário porque te levou a outro nível da sua vida. Você passou a realizar coisas que normalmente você não teria a coragem de tomar a decisão que você precisava tomar. Mas é advérbio de intensidade. Todas as vezes que você, no meio da frase, buscar esse auxiliar linguístico, é porque a casa caiu. Estava indo bem, mas de repente houve um acidente. Estava indo bem, de repente alguma coisa aconteceu na metade do caminho. Então, nessa linha de pensamento, o advérbio de intensidade, ele propõe uma parada. Ele traz um choque para uma caminhada que está em crescimento. Quem é que nunca viveu esse momento? Quem é que nunca viveu esse instante adverso na vida? Estava tudo bem, de repente a rescisão de contrato pegou você de surpresa. Estava tudo muito bem até você ir ao médico, o médico diagnosticou você, e o diagnóstico não foi favorável, e de repente você está vivendo uma situação completamente adversa. Só que eu preciso começar a entender, o que vamos ler aqui agora, para a gente entender o processo, é que quando existe esse advérbio de intensidade, quando vem esse mas, que é M-A-S, não mais com I, porque mais é conclusivo, e mas é adverso, mais é oposto, mas é o contrário. Eu estava indo bem na escola, mas de repente eu passei a fazer tudo errado. Eu estava indo bem no emprego, mas de repente alguém veio e podou e eu fui mandado embora. Por que isso precisa ser compreendido? Porque a Bíblia, ela vai trazer analogias, e você vai entender que a Bíblia toda, escrita no Antigo Testamento, no hebraico, e para quem não sabe, ou até para quem sabe, só para agregar valores, a Bíblia escrita não havia as vogais que existem no nosso português.
e o hebraico ele é escrito da direita para a esquerda, não nesta forma que nós escrevemos da esquerda para a direita. E no hebraico se escrevia da direita para a esquerda sem as vogais. Mas esse advérbio de intensidade, quando havia uma letra, falava assim, mas, ou seja, porém, no entanto, portanto, entretanto, que são os mesmos significados, são sinônimos. E quando escreve-se a Bíblia no hebraico, no Antigo Testamento, aramaico, no período do cativeiro, e o Novo Testamento no grego, ainda assim esse advérbio de intensidade ele permanece, mesmo no grego, no hebraico, quanto no aramaico. Porque o nome de Deus, Yahvé, não tem nada a ver com essa palavra que nós olhamos aqui, que é o D, o E, o U, o S. Yahvé é o Y, para você entender, o Y, o H e o W no final. Esse é o nome de Deus em hebraico, não tem vogal nenhuma. Mas esse advérbio de intensidade aqui, que traz uma conotação de mas, e quando você lê na Bíblia, estava indo bem, mas, e quando você lê é porque a casa caiu, alguma coisa deu errado. E o que eu vou mostrar para vocês, era um homem profeta chamado Elias, que estava vivendo muito bem até Deus chamá-lo para um propósito, e no capítulo 17, então, Deus fala com ele, e ele profetiza seca sobre a terra, e essa seca demorou 3 anos e meio. E Deus falou assim, mas fica calmo. Esses 3 anos e meio do capítulo 17, quando ele fala assim, assim como diz a minha palavra, e se homem de Deus eu sou, sobre a minha palavra, nem orvalho nem chuva cairão durante esses anos. Capítulo 17. No 18, vai começar a mostrar que esses anos demoraram 3 anos e meio de seca, sem chuva, sem orvalho na terra. Nesse período então em que havia seca total na terra, e você sabe disso, se nós temos 6 meses de chuva, é o exato, mas 6 meses de seca também, passou disso dá problema, tanto com excesso de chuva como a falta dela. E com esse processo de 3 anos e meio sem chuva, começaram a morrer crianças, mulheres, homens, criação, gado, tudo passou a se perder. Mas então o próprio Elias que profetiza essa seca, ele tem uma palavra de Deus para a vida dele. Deus fala assim, mas fica tranquilo, fica calmo, porque eu vou te sustentar. Olha que palavra maravilhosa. Você vai para um lugar, para uma torrente, lá na torrente você vai tomar água cristalina, lá em Querite. Você vai para Querite, e eu já ordenei, olha essa palavra aqui, gente, eu já ordenei, que lá na torrente de Querite, lá, você vai tomar água pura, todos os dias, e ali, na manhãzinha, no começar do dia, eu já ordenei aos pássaros, aos corvos, que te levem sanduíche, porque o texto diz, pão e carne, todos os dias de manhã, e pão e carne todos os dias, ao entardecer. Então Elias começou a viver uma vida tranquila, seca total, não havia água, mas Deus então manda ele para o Oriente, ele vai para o Oriente, lá no Oriente então ele bebe água cristalina pura, e toma a refeição da manhã, pão com carne, sanduíche, de manhã e sanduíche no final do dia, vindas esses lanches direto do céu, porque como que um corvo vai preparar pão e carne para trazer? Faz uma analogia aí, bíblica, faz um princípio hermenêutico que você vai entender. E então ele comia, e aquilo ia muito bem, e nesse processo, agora vem comigo, Elias se acomoda, Senhor, mas que maravilha, aguinha fresca, pão e carne todo dia, de manhã à tarde, enquanto a gente morria de fome de lá, morria de fome de cá, de repente ele está ali comendo e bebendo tranquilo, numa boa. Os pássaros vinham, com certeza, chegavam, deixavam o pão, deixavam a carne, está na sua Bíblia, se você crê na palavra de Deus, é assim que está lá. E ele comia de manhã e comia à tarde, dava saída, ele tomava a água dele, ele se acomoda, tudo certo. Só que existe um momento, irmãos, que vem o mais, e é onde nós vamos ler agora. Estava tudo indo muito bem, estava tudo indo com muita clareza, mas o capítulo 17, leia comigo aí, no versículo 7, vai dizer a seguinte palavra na minha Bíblia, que é a Revista Atualizada, João Ferreira de Almeida, vai dizer assim, na sua também, qualquer tradução vai dizer isso aqui, mas, vai dizer versículo 7, capítulo 17, 1 Reis, mas, passado dias,
a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Amém? Olha para mim, já lemos, introduzimos, já oramos, olha para mim. Vão existir sempre alguns dias adversos em nossas vidas. E nem sempre que a torrente seca, é Satanás colocando as mãos para atrapalhar o seu propósito, para atrapalhar os seus alvos, os seus objetivos. Haverão momentos que o próprio propósito de Deus fará com que as torrentes sequem na sua vida, para que você procure outros lugares, outros horizontes, em outros níveis, em outras áreas que você precisa alcançar. Aqui, se a torrente continuasse manando água em forma substancial, pode ter com muita convicção a certeza de que Elias permaneceria naquele local sem se mover. Haverão dias, e já houveram com muita certeza na sua vida, que você talvez perdeu alguma coisa, e que isso aconteceu para que você pudesse buscar uma outra forma de executar aquela tarefa, que você pudesse ir além, que você pudesse pegar outro caminho, que você pudesse ter outra visão, ou amplificar a sua visão da sua própria vida, da condição onde você está, para que você pudesse entender que a sua condição do ponto A para o ponto B precisa ter clareza. Você precisa saber o lugar que você quer chegar e como você vai chegar. Só que às vezes acontecem coisas que nos deixam tão acomodados que a gente não dá um passo em direção aos nossos objetivos. Então Deus vem com a sua intervenção, e vem uma adversidade, vem um mas. Estava indo bem, comendo, bebendo, tranquilo, mas a torrente secou. Você precisou fazer outro curso, você precisou procurar outro emprego, você precisou ressignificar a sua vida, precisou aprender a viver de forma diferente, precisou aprender a viver com um pouco menos de dinheiro, precisou comprar outras coisas que não aquelas supérfluas, e você passou a ressignificar a sua vida, porque existiu um mas na sua trajetória, existiu um quebra-mola, você teve que reduzir a sua jornada, e você passou a ter que começar a ponderar as suas escolhas, para tomar as suas decisões. Elias não gostou daquele momento, e o texto diz que a torrente secou, não havia mais água, e automaticamente, ao secar a torrente de Querite, também os pássaros não levavam mais pães e carne, nem de manhã e nem à tarde, porque assim como o próprio Deus deu ordem aos pássaros, Ele também deu ordem para que eles não fossem mais. Isto aqui não está explícito na Bíblia, mas hermeneuticamente, mais especificamente de forma exegética, nós entendemos que os pássaros também pararam de ir, porque não faziam mais sentido, e ele então é obrigado a sair da condição em que ele estava. Vem comigo, quantas vezes você precisou sair da sua condição, do lugar em que você estava, e começar a buscar novas oportunidades, coisas que você talvez, se tivesse que escolher por si só, você não teria coragem de tomar aquela decisão. Foi preciso que a torrente secasse, foi necessário que parasse de jorrar água cristalina em seu favor, porque Deus queria te promover, te levar para outro nível, mas estava tão cômodo, tão tranquilo, que você absorveu a cultura da procrastinação, você absorveu a cultura procrastinatista, você foi adiando aquelas decisões que deveriam ter sido tomadas lá atrás, você foi esperando, o tempo foi passando. Por isso que às vezes em nossas vidas, o próprio Deus aparece para falar para os corvos não trazerem mais pães e nem levarem mais carne. O próprio Deus aparece para que a torrente de Querite pare de jorrar aquela água. Não é mais para você tomar aquela água. Deus tem coisas novas, diferentes para nossas vidas, e às vezes vai acontecer ou vão acontecer coisas que aparentemente nós vamos sentir humilhados, decepcionados, incapazes de avançar. E nós vamos começar a questionar Deus nos nossos porquês da vida.
como uma criança de 2, 3 anos de idade que começa a questionar os pais de perguntas tão esdrúxulas que vão começando a encher a paciência. Por quê? Por quê? Por quê? E nós não sabemos o porquê na hora. Nós não entendemos quais são as necessidades na hora. Por isso que está tudo indo bem, de repente vem um mas e aquilo vai freando você. E o texto diz então, nos capítulos posteriores, que então Deus envia Elias para outro lugar. Deus fala, saia daí e você vai agora para Sarepta. Saia deste lugar e vai, porque eu tenho um propósito diferente para você. Você acredita mesmo que Elias iria sair da condição em que estava? Numa condição de inércia, porém muito agradável, numa condição de paz, tranquilidade, com água, pães e carne todos os dias. Você acredita mesmo que tudo indo bem, tudo certo, que ele ia tomar uma decisão dessa? Que ele ia sair do Oriente, de Querite, da corrente de Querite, para ir para um lugar que as pessoas estavam morrendo. E ele, na trajetória, com muita convicção, via essas mortes acontecerem. Pasto seco, 3 anos e meio sem chuva. Pensa, analisa comigo por gentileza, faça a hermenêutica bíblica para você compreender. Você crê mesmo que ele tomaria decisão por si mesmo? Por isso que algumas coisas vêm na nossa vida e nos chocam. Por isso que algumas coisas aparecem. Eu falei isso no culto hoje de manhã. Nosso primeiro culto hoje pela manhã. Nosso primeiro culto nós conversamos sobre isso. Por isso que algumas coisas vêm e é para nos chocar mesmo. É para causar um impacto. É para nos fazer pensar, raciocinar. É para nos fazer ponderar. Quantas vezes você se achou incapaz de fazer o que você faz hoje, porque você não tinha coragem de tomar decisões que você precisava tomar e não tomou? Você só conseguiu avançar para o próximo nível porque alguma desgraça aconteceu, alguma tragédia chegou na sua casa, algum problema interpelou o seu caminho, um quebra-mola na sua frente, uma adversidade, um problema aconteceu e você precisou se reorganizar. Eu me lembro uma época que eu fiquei desempregado, isso há muitos anos atrás. Eu pensava no que fazer, eu não sabia o que fazer. Parece que os céus se fecharam, e sim, se fecharam. Eu trabalhava vendendo remédios, farmácia, representante, e de repente houve um grande problema. E eu passei um tempo parado. Eu pensei, o que eu preciso fazer? Eu fui começar a vender roupa na rua. Eu fui para Goiânia, comecei a comprar roupa e comecei a vender roupa. Sem nenhum problema, sem nenhuma vergonha, sem nenhuma dificuldade. Foi o que me manteve por 3 meses na minha vida. E aquilo me deu tempo para ressignificar, parar, pensar. E eu falei assim, eu vou começar a fazer algumas coisas a mais. Eu comecei a fazer uma faculdade, fiz 2 faculdades, fiz 3 faculdades. Estou na 4ª, na verdade estou na 5ª faculdade agora. Na metade do curso de psicologia, vocês sabem disso. Porque alguma coisa deu errado lá atrás. Se tivesse dado certo, você não estaria aqui. Está aqui porque deu errado. Você está aqui porque alguma coisa deu errado lá atrás. Eu pensei assim, gente, eu não posso... Tudo bem, continuar vendendo roupa, tudo certo, mas eu quero algo mais. Eu preciso tomar uma decisão. Estava tudo indo muito bem, vendendo muito bem. Trabalhava, ganhava um dinheirinho legal. Mas aconteceu um problema, e nem comigo foi. E a empresa então precisou desligar algumas pessoas. Por isso que às vezes você precisa começar a compreender, para não ficar dando crédito a Satanás, dizendo que aconteceu de ruim lá atrás, foi o diabo que pôs as mãos, porque na verdade pode ter sido o próprio Deus que colocou as mãos para te levar para outro nível. Foi Ele que secou a torrente, foi Ele que mostrou para você que tem outros horizontes, outros lugares. Você era incapaz, você pensava, não dou conta, não consigo. E Deus leva então Elias para outro lugar chamado Sarepta. Vem comigo na analogia, por gentileza, vem comigo. Então Deus fala assim, vai para lá, porque assim como eu ordenei os corvos, agora também já ordenei a uma mulher que te sustente, uma viúva.
Se eu estou passando necessidade, e Deus fala assim comigo: Adeilson, fica em paz, porque eu já levantei uma família, ou uma viúva, ou um viúvo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e ele vai sustentar você, o seu ministério. Ele vai sustentar o seu ministério, fica em paz. Na minha mente eu vou pensar assim: bom, esse cara no mínimo tem uma chácara, um carro, um apartamento, dinheiro, empresa, esse cara é bom de grana. Ou essa viúva é boa de grana, ela vai ajudar o meu ministério. Porque se você já viu na Bíblia, quem ajudava o ministério de Jesus financeiramente eram as mulheres, e a maioria delas viúvas. E ali começa uma trajetória, ele sai de onde estava, foi obrigado, porque o próprio Deus coloca as mãos, e ele vai para um outro lugar. Chegando lá, ao entrar na cidade, ele olha e observa uma mulher. O Espírito de Deus o interpela e fala no seu coração, ele absorve aquela palavra. E ele fala assim para Elias: essa mulher vai te ajudar. E ele conversa com a mulher e começa ali um diálogo, um princípio relacional. E ela então começa a explicar, e ele vai dizer assim: olha, eu estou aqui, eu estou com sede, já cheguei com sede, viajei há dias, me dá água. Depois que você me der água, eu quero comer um pão ou um bolo, por gentileza. E ela está com certeza encurvada, porque o texto diz que ela estava pegando lenha. Então ela estava pegando lenha, o filho do lado. E ela então fala assim: o seguinte, está vendo esses gravetos aqui? Lá em casa tem uma panela, e também tem uma botija. Na panela tem um pouquinho de farinha, na botija um pouquinho de azeite. E eu e meu filho, está na Bíblia isso, vamos fazer alguma coisa para comer, e depois vamos morrer. Está assim na sua Bíblia. E o profeta olha para ela e fala assim: tudo bem, tudo certo, pode ir fazer, porém faça primeiro para mim. Aqui eu faço uma ponderação. Eu tenho 2 netos, 3 agora, né, que a Rafaela está grávida, né, minha filha? Já fez a ultrassom, já parece aquele saco gestacional. É a cara do Hugo. Precisa ver. Porque eu olho para a situação dessa mulher e penso: como que eu faria comida, alimento, e daria para alguém estranha primeiro, sem que talvez não tivesse mais para dar para o meu filho? Qual a mãe que faria isso aqui? Nenhum. Sem nenhum problema eu digo isso, muito menos eu. Só que ela vai e faz. Quando ela vai e faz, existe uma palavra profética liberada. Então preste atenção no que eu quero mostrar para você. Todas as vezes que vier uma adversidade na sua vida, comece a pensar e perguntar a Deus por quê, mas espere que Ele te responda sem julgá-lo. Se você quiser julgá-lo, Deus não tem crise existencial, não. Deus não tem crise de identidade, Deus não fica perturbado, Deus não fica em crise porque você falou mal dele. Não deve falar mal de Deus. Mas se você cometer este erro, Deus não entra em crise por você, não. Deus é resolvido. Deus é resolvido. Deus não faz experiências. O que nós às vezes não compreendemos, vem comigo, é que a Bíblia às vezes traz uma linguagem chamada de linguagem do antropomorfismo. Escuta isso. A linguagem antropomórfica é que a Bíblia é escrita da forma que o homem entende. Por isso que ela traz algumas coisas que são significados para nós. Por exemplo, e Deus teve ciúme do seu povo. Tá, Deus teve. Não, Deus não teve. Porque Deus não tem esse sentimento de ciúme. Mas está na Bíblia, é claro, porque ela foi escrita para você, e a única linguagem que você entende é a linguagem do antropomorfismo. É escrever para você aquilo que você entende. Por que Jesus não é para nós a macaxeira da vida? Por que ele não é para nós a banana da vida? Por que ele não é para nós outra coisa? Porque ele é pão e água. Porque são alimentos universais. Por isso ele é o pão da vida, como diz lá em João 6. Então compreenda. Jesus não tem essa crise existencial. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui bem extraordinário. Gênesis vai dizer assim, que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º, Deus não se cansa. Mas é uma linguagem antropomórfica. Porque Ele quer mostrar para você o que você precisa fazer, para que você entenda quem Ele é e quem você é. Por exemplo, você abandonaria o
o seu filho no pior momento da vida dele? Sim ou não, irmãos? Não, Deus abandonou o dele. No pior momento de Jesus, quando os nossos pecados estavam sobre Jesus, o próprio Jesus olha para Deus e sente naquele momento que Deus não podia se aproximar dele, porque Jesus era todo o pecado, não o dele, os nossos. Ele olha para o Pai e fala assim: Pai, por que me abandonaste? Está muito para você? Mas Deus não podia intervir, porque naquela hora, como diz Isaías 53, os nossos pecados estavam sobre ele, e o castigo que nos traz a paz foi jogado sobre aquele homem na cruz do Calvário. Então Deus não podia associar-se a Jesus naquele momento, porque naquele momento Jesus era maldito, porque maldito aquele que morre numa cruz, está na Bíblia. E Jesus se fez maldito por nós, sem ter errado, sem ter pecado, sem ter feito nada de errado, mas os meus e os seus pecados mataram Jesus na cruz. E naquele momento, como Deus não se associa ao pecado, ele não podia estar com Jesus. E Jesus sente então o Pai, dá uma afastada. E Jesus olha para Deus e fala assim: Pai, por que me abandonaste? Ele olha, respira, aí ele traz a última palavra. Ele diz: tudo está consumado. Está feito. Dívida paga, tetelestai. Ninguém deve mais nada. Paguei o preço foi pago. Livres, libertos, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Tetelestai. E é isso que eu preciso que você entenda. Então, quando vier um mas, uma adversidade, fique em paz, porque Deus quer tirar você da torrente para levar você para Sarepta. Porque lá em Sarepta você tem pessoas para abençoar. Lá na torrente Querite é só você. Aí é o evangelho egoísta, o evangelho que não apoia, que não ajuda, mas lá em Sarepta tem alguém precisando de você. Quando vier um mais na sua vida, entenda, é para você sair daquela sombra e água fresca, porque lá tem outro lugar que tem gente que está precisando da sua palavra, da sua oração, da sua motivação. E o texto diz que ele chega, ela faz a comida, dá para ele, e demorou 3 anos e meio, seca. No capítulo 17, no versículo de número 14, vai dizer assim: porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até é advérbio de tempo. Até. Quando? Até. Até quando? Até. Reticências. E vai dizer até, aí completa a frase, para você compreender esse processo aqui. O dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Então escuta, quem faz chover é Deus, quem retém a chuva é Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Então, quando você entrar numa crise, de qualquer ordem, comece a parar para pensar o que aquilo quer te ensinar. Porque toda crise é pedagógica. Toda adversidade tem instruções, tem ensinamento. Hoje no culto pela manhã, estava tão tranquilo, conversando com o pessoal aqui, batendo um papo gostoso. Eu falei assim: gente, vamos entrar num clima de Deus. A hora que eu fiz assim, a caixa de som ligou sozinha. E começou a tocar uma música de clima. Todo mundo olhou para o lado aqui. Não sei se o Wilson viu essa parte. Olhou para o lado, eu falei: Perguntei para o nosso sonoplasta, para o Wesley, o que foi isso? Eu falei: não sei. E o trem começou aquele... Eu falei: gente, do nada, irmão, sério. Aí o Wesley veio, desligou a caixa, eu falei assim: vamos desfazer o clima, vamos voltar para a pregação? Porque é lógico que foi uma Jesuscidência, mas eu preciso começar a compreender que vão acontecer coisas que vão te assustar. Vão te assustar. Você imagina, eu estou aqui pregando, eu falo: irmãos, presta atenção, vamos entrar num clima diferente. Aí começa, a caixa de som ligou sozinha. Pensa no que Deus vai começar a fazer, como que as coisas vão começar a acontecer, vão te chocar no início.
vai te trazer desespero. Meu Deus, a torrente Querite secou, tem seca para todo lado. E agora, cadê os pássaros que vão trazer os pães, que vão trazer a carne, aquele sanduíchezinho? Cadê? Mas até que Deus fez chover. O versículo vai dizer que na panela tinha farinha e na botija tinha azeite. Enquanto eles tiravam farinha para fazer pão ou bolo, todos os dias, aquilo se multiplicava. Oh, amém, irmãos. Tirava-se o azeite para fazer o pão e o bolo, aquele azeite se multiplicava. Aquilo que Deus havia dado ordem aos corvos, agora Deus dá ordem aos anjos. O sustento que vinha dos pássaros, das mãos de Deus, de manhã e de tarde, agora são transferidos pelas mãos dos anjos. Todos os dias, tirava farinha, tirava azeite, tinha farinha, tinha azeite. Tirava farinha, tirava azeite, tinha farinha, tinha azeite. Quando a torrente secar, fica em paz, porque o azeite e a farinha vão se multiplicar na sua vida em nome de Jesus. Fica em paz. Mas aconteceu tanta coisa, acontece mesmo. O mais é para catapultar você, para levar você para outro nível. Agora aprenda a absorver o momento de Deus. Aprenda a entender o que Deus tem colocado na sua frente. Porque a nossa tendência natural é de reclamar. Reclamando. Sem entender o processo. Eu dizia de manhã e vou repetir, porque eu já falei várias vezes aqui neste altar. Eu comprei um lote para construir uma igreja. Nós compramos. E todas as vezes que nós tentávamos construir a igreja, tinha um problema com o CREA, tinha um problema com o engenheiro, tinha um problema da estrutura, tinha um problema que era a linha de ônibus. E um dia reuni um engenheiro, um fiscal da prefeitura, o pastor Romildo, o pastor Osh, o pastor Alain, e nós fomos lá para o lote. Eu falei para o pastor Romildo assim, agora sai. Sai mesmo, nós saímos de lá decepcionados. Deu vontade de brigar com o fiscal da prefeitura. Isso porque ele era amigo nosso. E ali eu vim embora pensativo. Na época pagamos 120 mil no lote, na época. E aí você pensa assim, agora que está tudo certo, tudo bem, vamos começar a construir, estamos orando, aí vem um mas. Você não entende o mas. Elias estava comendo e bebendo, mas, passados os dias, a torrente secou. Você só está aqui hoje porque deu errado lá. Nós só temos esta igreja aqui construída em tempo recorde, em 3 meses, refaço, 2 dias antes de completar 3 meses, porque deu errado lá atrás. E digo mais, se tivesse dado certo, nossa igreja estava menor, concorda? Um corredorzão compridão, que o lote ele era 10 por 40. Nós estávamos num lugar onde não dava para estacionar os carros, porque aquela linha de ônibus lá é estreita. Tudo isso nós fomos impedidos. Só que a gente fica chateado. Poxa vida. Aí alguém lá em Balneário Camboriú, na praia, olhando para o horizonte, sentado, conversando, troca uma ideia com outro alguém, fala, o Adeilson vai ter que vender o lote, porque a prefeitura não autorizou, porque você faz lá um processo para você ver lá o projeto de construção, não autoriza. Isso foi num domingo, uma sexta-feira, de mais ou menos uns 5 anos atrás. Domingo eles vieram embora, eu não estava nesse dia lá. Pensa, a decisão para que tudo mudasse aconteceu na beira da praia. Nós aqui na beira do caos, do desespero. Aí de repente na segunda-feira alguém me liga, falou, verificou sua conta aí e tal, a conta sua aí, não. Estão depositando um dinheiro aí para você comprar o lote. E assim foi. Sabe por que deu certo aqui? É porque deu errado lá atrás. Sabe por que nós temos um espaço aqui para pôr carros?
e nós praticamente nunca vamos ter problema com estacionamento, porque essa frente todinha da igreja aí é uma praça pública. Toda praça é pública. Essa lateral aqui todinha para você encostar o seu carro, lá de baixo também. Alguém vai dizer assim, mas vocês construíram no meio do mato. Fica tranquilo, a cidade está chegando. Fica em paz. Fica tranquilo. Alguém fala assim, onde é a sua igreja? A minha igreja é a única construção que tem numa rua lá embaixo. A única. O que tem atrás? Nada. Na frente, nada. Do lado, nada. Do outro lado, nada. Ué, mas fica no meio do nada. Fica. É lá. E fique em paz. Porque o nível das casas está sendo construído aqui, você fica em paz. Você vai ver o que vai se tornar isso aqui. Por isso que eu vou dizer para você, quando houver uma adversidade, espera em Deus. Porque se Ele fizer secar a torrente, Ele fará multiplicar o azeite e a farinha. Essa é a nossa convicção. Esse é o nosso entendimento. E outra coisa, resista às pessoas, não é que elas querem o seu mal. Não, elas não querem o seu mal. Elas só não querem, às vezes, que você quebre a cara, então eles dão uma palavra que talvez desmotive você. Tipo, não compra aqui não vai dar certo. Ou tipo, não abre essa igreja na Pelo do Vico não, esse galpão é muito velho, você vai gastar muito aqui. Você vai escutar essas coisas. Mas não é que eles são maus, mas é Deus que está testando a sua fé, a sua condição. Hebreus 10 vai dizer assim, que o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, Deus não tem prazer nele. Porque se você é justo, e você é, não pelos seus méritos, porque você não os tem, você é justificado pelo sangue do Cordeiro, e na justificativa de quem você é, então você tem que viver de fé em fé. Você tem que viver de passo em passo. Você não pode retroceder, porque se você se voltar atrás, se você retroceder, o texto vai dizer em Hebreus 10 que você não terá, Deus não terá prazer em você. Lembra dos seus começos? Seus começos em todas as áreas? Primeiro dia de trabalho, imagina. Primeiro emprego seu, imagina. Primeiro dia que você se formou, imagina. Primeiro dia que você comprou um carro, uma casa, uma bicicleta. Lembra dos seus começos? Dos seus inícios? Lembra como foi difícil? Lembra que você chorava por aquilo que você tem hoje? Lembra que você falava, Senhor, me dá esse carro, Pai, me dá essa casa, Pai, me dá isso aqui, Pai, eu quero aquele emprego, Pai, eu quero concluir essa faculdade. Lembra que você orava e chorava por aquilo que você tem hoje, você talvez nem dê tanta bola assim para aquilo que Deus te deu? Lembra que você jejuou para conquistar o que conquistou? Lembra que você falou, Senhor, será que eu vou ter condições de passar por essa crise, por essa enfermidade, por esse problema? E você conseguiu. Você entende isto. Você entende que veio a adversidade, você entende que veio o problema, e ele não te feriu, ele não te matou, ele te fortaleceu. Porque é isso que nós precisamos compreender. Então, haverá sempre um mas. Estava indo bem, mas de repente veio um problema e me interpelou na minha jornada. Eu deveria avançar e eu precisei recuar. Deixa eu dizer algo a você. É impossível dar um salto alto sem que você primeiro recue. Quanto mais você recuar e mais necessário for o recuo, mais impulso para o salto você vai ter que tomar. Você vai alcançar. Analisa, por gentileza, o que você é hoje, a profissão que você tem hoje. Pensa, raciocina.
Ah, pastor, eu ainda não estou onde eu preciso. Ok, mas está no processo. E já falei, refaça a minha fala. Não peça milagres em casos em que Deus está exigindo de você um processo, uma continuidade. Por isso que nós precisamos compreender. E é isso que eu quero que a igreja entenda. Esse momento em que Deus manda Elias para outro lugar, sai da sua condição, vai para outro campo, vai para outro lugar. Conte para poucos os seus sonhos. Um dos maiores problemas que existem na vida é as pessoas acharem que nós somos o tempo todo fortes, suficientes para suportar. Você não é, não foi e não será o tempo todo forte. Às vezes nós choramos porque passamos muito tempo sendo fortes em situações em que nos abalaram muito. Haverão dias que as lágrimas precisarão rolar. Haverão dias em que você vai precisar dobrar os teus joelhos, que você não vai conseguir ver fisicamente nada que faça sentido na sua vida. Você vai olhar e não vai entender o que está acontecendo. Lembra de Davi jejuando, orando e pedindo: Senhor, não mata a minha filha, não mata essa criança, ou seja, não deixa essa criança morrer. E era uma relação que ele teve com Batseba. Mas apesar da oração, apesar do jejum, da intercessão, a criança morreu. Nos dá uma lição. Qual lição, pastor? Que o não de Deus é melhor do que qualquer sim de seres humanos que existem por aí. Que o não de Deus é pedagógico, ele ensina, ele mostra, ele orienta, ele norteia. Eu só preciso entender o tempo de Deus, que é um tempo atemporal. Ele não é o tempo cronológico, cronologia. Não. Ele é um kairos, ele é um tempo atemporal. É o tempo de Deus, que não é o seu tempo. Pedro vai dizer assim, que nós não devemos comentar e ficar falando como as pessoas dizem que Deus tarda, mas não falha. Pedro, a carta escrita, a epístola lá, vai dizer que Deus não é tardio em suas promessas. Então essa conversa que Deus tarda, mas não falha, nem pode ser liberada, porque a Bíblia diz o contrário, que Deus não é tardio. Está tarde na sua ótica, está tarde na sua visão, está tarde no seu cronos. No kairos de Deus, o tempo é certo, o tempo é correto, o tempo é de Deus, e o tempo de Deus é atemporal, é o tempo que vem. E aqui eu encerro a minha fala, pedindo a você que você entenda, que você compreenda. O que, pastor? Saiba viver momentos de crises na sua vida. Saiba viver momentos adversos na sua vida. Se está tudo dando errado, espera o tempo de Deus. Saiba viver o que está acontecendo neste momento na sua casa, na sua família, na sua vida, nos seus negócios, na sua empresa, nos seus objetos, nos seus propósitos, nos seus bens. Saiba entender o momento de parar, não de recuar, mas de parar agora. O que fazer quando eu não sei o que fazer? Para. Não no sinônimo de desistir, mas de parar, de olhar, de observar. Olha para a direita, para a esquerda, olha para frente, olha para trás. Observa. Que momento é esse na sua vida? Que momento é esse na sua história? Para qual propósito Deus está te preparando? Razão pela qual você existe, razão pela qual você nasceu, razão pela qual você está aqui. Faça-se esta pergunta: que momento é este da sua vida? Momento de parar, ponderar, momento de avançar? Que momento é esse em que o mas de Deus me interpelou? Que momento é este em que o mas de Deus colocou um quebra-mola
e eu precisei dar uma parada, uma segurada. O que eu acho interessante é que o Brasil todo parou no mês de outubro do ano passado. E o que me chama mais atenção, negativamente, é que os cristãos se desesperaram, como se a nossa solução viesse de mãos humanas. Como se as nossas respostas estivessem na ponta de uma caneta. O que me chamou a atenção foi de ver pessoas desesperadas, sem entender que Deus não perdeu o controle de nada, sem entender que Deus ainda continua e vai continuar no controle de todas as coisas. Por isso que eu quero que você entenda, estava tudo indo muito bem, mas Deus então chama atenção para ele. Pare e pense. Que tipo de fé você propõe para a sua carreira ministerial? Pare e pense. Você chega na minha sala, tem um quadro, e lá tem o ponto A e o ponto B. E depois tem um ponto, 2 anos, outro ponto, 5 anos, outro ponto, 10 anos. Quando você entrar lá, e você olhar para esse quadro, saiba que você está no ponto A. Mas se você não ver, enxergar, olhar, observar com clareza onde é o ponto B, e se essa janela não estiver aberta para você enxergar onde você quer estar daqui 2 anos, 5 anos e 10 anos. Se você não tiver visão clara da sua condição, do ponto A para o ponto B, você vai viver a vida sem referencial nenhum, só vivendo para ver o que vai acontecer, gastando seu tempo com coisas que não correspondem, gastando seu tempo, talvez, com coisas que não vão te levar a outro nível, e você entra num atoleiro, num ciclo vicioso, onde entra ano e sai ano, e você se encontra no mesmo lugar. Você não progrediu, você não avançou, você não melhorou, nem como pessoa, nem como profissional, nem como filho, nem como pai, nem como mãe, nem como cônjuge, não melhorou de jeito nenhum. Não melhorou como crente, como ministério, não melhorou como amigo. Você não melhorou em nada. Para, pensa, analisa, pondera. Você lia um livro por mês, hoje você resiste a ler bula de remédio, você não lê nem bula, você tem preguiça de ler Bíblia. Parece que tem um sonífero nas letras da palavra do Senhor, você começa a ler e boceja, você não consegue terminar a leitura. Você não consegue avançar, você não consegue começar e terminar de ler um livro, você não consegue fazer outra coisa diferente, você não observa outra forma de enxergar as coisas, você nem ousa escovar os dentes com a mão que você não usa, porque você não quer experimentar coisas novas, você nem ousa fazer algo diferente e simples, porque você acostumou tanto com uma rotina que te escraviza mentalmente. Até o seu cachorro na sua casa, você que tem, ele conhece sua rotina. Até o seu cãozinho de estimação sabe o que sabe fazer. E ai de quem tirar a sua xícara do lugar. Ai de quem tirar
os seus móveis do lado para o outro. Ai de quem mexer na sua rotina. Você todas as manhãs faz do mesmo jeito, da mesma coisa. Você nunca experimentou passar a manteiga para o lado fora do pão, porque está errado, e está mesmo. Mas experimenta para você fazer alguma coisa que está diferente. Faça alguma coisa que não seja errada, mas que faça um sentido diferente na sua vida. Observa a estrada, o caminho, quando você vier para a igreja. Dá uma olhadinha em volta. Pensa um pouco mais. Em nome de Jesus. Pensa um pouco mais. O que pode ser feito? Ah, pastor, veio mais na minha vida, eu travei. Travou, destrava. Que jeito? Você não vai precisar cruzar as pernas e começar a fazer um pensamento tibetano, estado de nirvana. Não precisa não. Parece que as coisas saem do lugar, não é? Nós somos metódicos e não mexe não. Eu posso pregar, como diz o seu boneco, descosta, que eu sei onde vocês se sentam. E ai de quem tirar a sua cadeira. Porque você acostumou. Está errado? Não está errado não. Tá não. Mas o dia que tirar você desse lugar, porque a igreja vai estar cheia, se tiver que sentar lá atrás, você vai dizer, o culto não estava bom hoje. O culto hoje estava esquisito, porque você mudou de lugar. Seu cérebro não acompanhou essa mudança. Isso não é só com você não, é conosco. Deus às vezes seca a torrente para multiplicar o azeite e a farinha. Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, em o nome de Jesus, que essa palavra possa nos fazer refletir no que diz respeito a ter sabedoria em momentos adversos, sabedoria na crise, sabedoria em meio a problemas. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, nos oriente, nos dê direção, nos dê entendimento, nos ensina como fazer, quando fazer e por que deve ser feito. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, porque é isso que diz a Tua palavra, que Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Que Teu Espírito nos oriente, em o nome de Jesus, que essa mensagem, que esse sermão, possa ter entrado na minha mente, no meu coração, e me faça pensar, porque a adversidade, ela veio e ela continuará vindo, mas eu preciso me dar bem, fazendo a coisa certa no momento certo. Em o nome de Jesus, meu Deus, purifica nosso entendimento, Pai, e nos faça compreender este momento. Sabemos que as torrentes vão secar, mas não é para o nosso mal, é para nos levar a outros níveis, para nos levar a outras fases.